Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. A equipe econômica do governo avalia a proposta de emenda à Constituição para congelar o salário mínimo, que não seria mais corrigido pela inflação. A medida faz parte do pacote de ajuste fiscal. Crise do petróleo. Como o ataque à maior refinaria do mundo na Arábia Saudita provoca impactos na economia brasileira e mexe com a vida dos consumidores. 12 deputados estaduais que formam a bancada do PSL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deixaram a base do governador Wilson Witzel, do PSC. E no estúdio, o tema de hoje é o bullying. Segundo o MEC, a cada 10 estudantes, pelo menos um já sofreu bullying físico ou verbal. Relatório da organização internacional Human Rights Watch conclui que impunidade, redução da fiscalização ambiental e a formação de redes criminosas na Amazônia contribuem para o desmatamento da maior selva tropical do mundo. Tribunal britânico começa a julgar hoje ações que pedem a ilegalidade da suspensão do parlamento da Grã-Bretanha para a saída do Reino Unido da União Europeia. JC1 Cultura de Informação começa agora. E a gente começa com as notícias do Brasil. O governo autoriza o uso de mais 63 agrotóxicos no país. O Ministério da Agricultura autorizou nesta terça-feira o uso de mais 63 agrotóxicos no país. 7 deles são novos. Os outros 56 são genéricos de pesticidas que já existem no mercado. Com os novos registros, o total de agrotóxicos liberados chega a 325 e supera o volume do mesmo período de 2018, que foi de 309. O ritmo de liberação de agrotóxicos deste ano é o mais alto da série histórica do Ministério, iniciada em 2005. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União. O Ministério da Economia estuda uma forma de congelar o salário mínimo em situações de aperto fiscal. A ideia é retirar da Constituição a obrigatoriedade de que o valor seja corrigido pela inflação. A medida seria incluída na proposta de emenda à Constituição que altera regras fiscais e está em tramitação no Congresso. De autoria do deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, o texto está sendo debatido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por um grupo de parlamentares, representantes do Ministério da Economia e técnicos de orçamento no Congresso. Sobe para 14 o número de mortos no incêndio do Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro. 2 mulheres de 87 e 98 anos, internadas em outros hospitais, morreram entre a noite de ontem e a manhã de hoje. 103 pacientes estavam no complexo hospitalar no momento da tragédia na quinta-feira da semana passada. A polícia investiga o caso. E a terça-feira começou com uma fila de mais de 1.000 pessoas no centro de São Paulo. E vocês já podem imaginar o porquê, né? Muitas delas chegaram ontem à tarde e dormiram na rua para conseguir uma vaga de emprego. Madrugar na fila para tentar sair do desemprego. O mutirão organizado pelo Sindicato dos Comerciários do Estado de São Paulo, em parceria com 40 empresas, está oferecendo mais de 4.000 vagas. Eu estou 2 anos, quase 2 anos desempregada, e a gente sai para procurar e não acha. Já vim tentar ver se consigo já me colocar de novo, né? São postos de trabalho em lojas, padarias, supermercados e em mais de 50 outras áreas do comércio. Nós estamos com parceria com o Instituto Paula Souza, com o Senai, Senac, e eles estão ofertando vagas de qualificação. Só o Instituto Paula Souza por volta de 2.000 vagas. A diferença desse mutirão do outro no que tange a capacitação é que as empresas elas já fizeram o perfil de capacitação necessária para os trabalhadores adentrarem na empresa. A fila, como vocês podem ver, é longa. São esperadas mais de 1.500 pessoas por dia aqui na região do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Teve gente que chegou na segunda-feira para conseguir uma senha. Do céu não vai cair nada, então tem que ir atrás. Manter a esperança, né? Agora, as queimadas pelo Brasil. Governadores e o Ministério do Meio Ambiente definem como será usado o dinheiro da Lava Jato para combater as queimadas na Amazônia. A Força Tarefa está há 4 dias combatendo as chamas.
Ainda não há estimativa de quanto o fogo já consumiu da área de proteção ambiental. O vento forte e a vegetação seca complicam os trabalhos e a polícia investiga se o incêndio foi criminoso. Alter do Chão, com belas praias de água doce às margens do rio Tapajós, é um dos destinos turísticos do Pará. Para combater esta e outras queimadas que castigam a Amazônia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e os governadores dos 9 estados da região definiram como vão distribuir e aplicar os 430 milhões de reais do fundo da Lava Jato. Os governadores têm pressa. Mato Grosso, há 4 meses sem chuva forte, com a umidade do ar variando entre 7% e 20%, decretou situação de emergência. Só no mês de agosto, Mato Grosso registrou mais de 8 mil focos de calor, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número é 230% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Na estrada, de longe, já é possível ver a fumaça. Estamos em Alta Floresta, a 634 quilômetros de Cuiabá, e o fogo arde na Mata Seca. As queimadas mudaram a rotina de trabalho do Marco. Tô olhando, né? Se pular pra cá, aí liga o patrão, aí vem aqui e apaga, né? Tem lugar aí queimou, matou até cavalo. Na BR-163, em Matupá, o incêndio deixou um rastro de cinzas. Isso aqui é o que restou de uma fazenda que pegou fogo na semana passada. O proprietário abandonou o local porque tudo foi perdido. O vizinho Mato Grosso do Sul também decretou situação de emergência. A estimativa é de que o fogo já destruiu mais de 1,5 milhão de hectares. O comando do Corpo de Bombeiros admitiu que os incêndios na região do Pantanal atingiram dimensões devastadoras. E um relatório divulgado hoje pela organização internacional Human Rights Watch mostra que a violência na região da Amazônia está diretamente relacionada ao desmatamento ilegal. O documento mostra que mais de 300 pessoas foram assassinadas na última década em conflitos pela terra. E também afirma que o desmatamento e as queimadas são garantidos por uma rede criminosa de proteção e milícias armadas que ameaçam indígenas, agricultores, defensores ambientais e também agentes públicos. O presidente Jair Bolsonaro reassumiu o cargo após passar por um período internado em São Paulo. Ontem ele defendeu uma publicação do filho, Carlos, em que o vereador disse que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá em ritmo acelerado. Na entrevista concedida à Record TV, pouco antes de embarcar para Brasília, Jair Bolsonaro disse que Carlos tem razão e até falou o óbvio. Segundo ele, a transformação citada pelo filho demora porque tem a discussão. E isso é natural, já que ele não tem poder sobre o parlamento. À tarde, Bolsonaro deixou o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e embarcou no aeroporto de Congonhas. Ele teve alta após 8 dias internado para se recuperar de uma cirurgia de correção de uma hérnia incisional. Ao chegar em Brasília, Bolsonaro confirmou a ida à Assembleia Geral da ONU na próxima segunda-feira e afirmou que reassumiria a presidência hoje. Está marcada para logo mais às 14h, no Senado, a sessão deliberativa que vai discutir o projeto de lei que pode alterar a prestação de contas eleitorais e o uso do dinheiro público. O texto foi aprovado a toque de caixa na Câmara e não passou por nenhuma comissão. O texto propõe, entre outras coisas, o uso do fundo partidário para compra ou locação de veículos e imóveis, impulsionar publicações em redes sociais e até pagar honorários de advogados de parlamentares investigados. 12 deputados estaduais que formam a bancada do PSL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deixaram a base do governador Wilson Witzel, do PSC. Eles atenderam o pedido do senador e presidente estadual da sigla, Flávio Bolsonaro. A debandada acontece após críticas de Witzel ao governo de Jair Bolsonaro nas últimas semanas. O governador de São Paulo, João Dória, está no Japão para firmar acordos de cooperação ambiental e trazer investimentos para o estado. Enquanto o vice Rodrigo Garcia também está em viagem em Singapura, o deputado estadual Cauê Macris assumiu o governo em exercício. Cauê Macris foi empossado como governador na Assembleia Legislativa de São Paulo e cumpre agenda em 4 cidades do interior do estado. Ontem, ele anunciou o investimento de quase 5 milhões de reais em municípios da região metropolitana de Campinas.
Em Tóquio, o governador João Dória participa de uma série de encontros com empresários e autoridades até a próxima sexta-feira. Hoje, Dória se reuniu com membros da Agência de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e fechou acordos para áreas de agronegócio, meio ambiente e segurança. E temas de cooperação significam investimentos, mobilização do setor privado, técnicas e equipamentos que podem ajudar São Paulo na área de meio ambiente, na área de defesa civil, segurança pública e no incremento do agribusiness e das exportações dos produtos agrícolas de São Paulo para o Japão. A JICA abriga centenas de empresas, principalmente médias empresas, pequenas, médias empresas, mas que correspondem a mais de 80% da economia japonesa. Depois, em visita à governadora de Tóquio, Yuriko Koike, o governador pediu a criação de um centro cultural chamado de Casa São Paulo, nos moldes da Japan House. O ex-presidente Michel Temer foi o entrevistado do programa Roda Viva desta segunda-feira. Ele chamou o impeachment da ex-presidente Dilma de golpe e disse que nunca apoiou o processo. Vamos rever alguns trechos do programa. O que eu quero dizer a você e a todos é que eu tive muito gosto em ser presidente da República. Eu não almejei jamais isso. De vez em quando diziam, o Temer é golpista. Aliás, ouvi numa breve referência de que eu teria apoiado a ideia do golpe. E, aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Depois de 9 meses, qual é a avaliação que o senhor está fazendo do governo Bolsonaro e do estilo Bolsonaro de governar? Essas polêmicas, eu queria saber o que você acha disso. Do governo Bolsonaro, eu acho que tem um ponto positivo. E este ponto positivo, toda a modéstia de lado, né, é porque ele está dando sequência a tudo aquilo que eu fiz. Você veja, acordo União Europeia, Mercosul, a própria reforma da Previdência, convenhamos. Em uma frase, o julgamento que o senhor gostaria que a história fizesse do seu governo e o julgamento que o senhor acha que a história fará de 2 dos seus antecessores. Cada um teve o seu papel, o presidente Lula, o presidente Dilma, e eu tive o meu. Uma frase. É reformista. Eu acho que é reformista. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque, convenhamos, eu nunca alardeio muito isso, mas fazer a modernização trabalhista no Brasil não era uma coisa fácil. O Lula, eu vou dizer a você, acho que ele deu muita visibilidade à pobreza. Eu não nego esta hipótese. Aquele primeiro programa dele, que não deu certo, chamado Fome Zero, né? Mas que depois converteu-se no Bolsa Família, etc., ele deu muita visibilidade à pobreza, que é uma coisa importante, você tornar visíveis as pessoas. Acho que ele fez isso. Agora a gente muda de assunto para falar dessa crise recente do petróleo. Após os ataques às refinarias sauditas, o preço do petróleo fechou com quase 15% de valorização. Um resultado que também refletiu no preço das ações da Petrobras. O preço do barril de petróleo tipo Brent disparou cerca de 20% na abertura do mercado internacional nesta segunda-feira. Foi a maior alta em um dia desde a Guerra do Golfo, em 1991. A elevação só recuou depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou o uso de estoques de emergência para manter o abastecimento no mundo. O ataque às instalações da petroleira estatal Saudi Aramco para processamento de petróleo reduziu a produção global em 5%, ou 5.700.000 barris por dia. Foi a maior interrupção da história na produção de petróleo. A Arábia Saudita é o maior exportador mundial do produto. Os ataques com drones foram reivindicados pelos rebeldes Houthis do Iêmen, grupo apoiado pelo regime do Irã. A aliança liderada pela Arábia Saudita no Iêmen disse que as armas usadas são do Irã.
Trump afirmou que os Estados Unidos estão com armas preparadas para responder aos responsáveis pelos ataques. O governo do Irã declarou que as acusações são mentiras sem sentido e negou qualquer participação. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse que o povo do Iêmen exerceu seu legítimo direito de defesa. O representante do Iêmen na ONU condenou o ataque e reforçou o apoio à Arábia Saudita. As autoridades iranianas também rejeitaram qualquer possibilidade de um encontro entre Hassan Rouhani e Donald Trump durante a Assembleia Geral da ONU na semana que vem em Nova York. E para falar com a gente sobre os impactos da maior interrupção global no fornecimento de petróleo, provocada pelos ataques às refinarias sauditas, nós vamos conversar agora ao vivo com a economista Virgínia Parente, que é professora do Instituto de Energia da USP, que trabalha com planejamento e governança corporativa aplicados à energia. Professora Virgínia, muito boa tarde, obrigada por estar conosco aqui no JC1, seja muito bem-vinda. Olá, Joyce. Olá, Virgínia. Bom, a primeira pergunta é a seguinte, qual é o impacto desses ataques às refinarias sauditas, os impactos à economia brasileira e também se essa alta imediata nos preços, se ela não seria precipitada? Bem, Joyce, o petróleo não é um produto qualquer. Ele é um produto fundamental. Quando uma fruta sobe na feira, a gente pode substituir por outra fruta. Se o limão sobe, temos vinagre, a laranja, mas quando o petróleo sobe, ele está na base do transporte de todas as mercadorias. Então, certamente, o aumento no petróleo significa um impacto na inflação. Então, esse é o primeiro aspecto que nós devemos considerar. Haverá um impacto na inflação. Mas, do ponto de vista brasileiro, a inflação está muito bem comportada, ou seja, está abaixo da meta, está uma inflação pequena. Então, esse impacto não vai ser tão grave assim. Quanto a se deveria haver, se de certa forma esse aumento deveria ser controlado, não repassado totalmente, eu acho que essa é uma pegada na direção contrária ao que tem sido feito no mundo. Lá atrás, quando houve o primeiro choque do petróleo, onde os árabes quadruplicaram praticamente o preço do barril, os japoneses imediatamente passaram isso para as bombas de gasolina após o petróleo refinado. Por que isso? Porque os preços falam, eles indicam, eles organizam a economia. Então, se o preço sobe, as pessoas racionalizam seus percursos. A logística para o transporte funciona melhor. E você só usa o que é essencial, você não esbanja. Então, quando algo está escasso, faz todo sentido o preço subir. Ok. Professora Virgínia, é sempre uma alegria recebê-la. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. E é um grande prazer falar com você sempre. Obrigada. Bom, agora o nosso assunto de hoje no estúdio. 2 em cada 10 diretores de escolas brasileiras do ensino fundamental afirmam que o bullying é um problema que acontece todos os dias. Os irmãos Lucas, de 9 anos, e Ana Lara, de 12, já sofreram bullying na escola. Ele por usar um simples tênis com uma tonalidade rosa. Na hora, a professora conversou com o garoto, ele pediu desculpa pelo que aconteceu. A escola também é super aberta, daí a diretora me chamou, falou que eles fazem um trabalho realmente sobre o bullying. Já a irmã diz que sempre era incomodada por outra aluna. Pediu ajuda para a mãe. Eu me senti no lugar das pessoas que sofriam bullying, percebi o que elas sentem. Nas duas situações, a Janaína teve que ir até a escola conversar com a coordenadora. O importante é a gente explicar que todo mundo é igual e que você tem que ser do seu jeito, você não precisa mudar por ninguém. O ambiente escolar é um dos locais mais suscetíveis para esse tipo de ocorrência. Segundo o MEC, a cada 10 alunos, pelo menos um já sofreu algum tipo de bullying, tanto físico ou mesmo verbal. O bullying no Brasil é 2 vezes maior do que a média internacional. É o que aponta a pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem, feita em 48 países. O bullying nas instituições de ensino na América Latina acontece em 13% dos locais. No Brasil, esse índice salta para 35% no ensino fundamental e 23% no ensino médio. Se você não está bem, vai para sua... Nesta escola em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, pelo menos uma vez por semana, os alunos passam por uma dinâmica de grupo para expor suas emoções. O bate-papo é comandado pelos próprios alunos do ensino médio. Esta caixa com um espelho dentro é para que eles possam desenvolver a autoconfiança. É importante cada aluno, cada pessoa se amar mais, porque é assim que a gente consegue amar as outras pessoas. Então a gente vem sempre em primeiro lugar.
Até um mural foi criado para que não guardem nada, anotam tudo o que sentem. Eu conheço muitos amigos que estão mal, estão chateados com problemas em casa, e isso acaba melhorando o dia deles. Você se coloca no lugar do outro. Então a gente acaba desenvolvendo uma empatia, né? Então eu me coloco no lugar do amigo. Então o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu amigo. Então a gente acaba combatendo o bullying e a confiança que eles têm na nossa escola, né? Porque quando surge alguma situação nesse sentido, eles têm que ter confiança que chegar na gente e falar, olha, Pro, tá acontecendo isso. A gente percebe uma mudança grande. A Camila, estudante de 17 anos, diz que o bullying acontece também nas redes sociais e a escola tem papel fundamental para tentar amenizar o problema. Acabam afetando a relação dos alunos na escola. Então, eu acredito que seja muito importante a escola resolver esses problemas dentro, mesmo que eles aconteçam fora. Essa parceria com a família, essa parceria com os alunos, aluno entre aluno, essa parceria é fundamental. E o trabalho do bullying, ele não é restrito ao ambiente escolar. Hoje, ele, por conta das mídias sociais, hoje ele expandiu. Mas muitos conflitos terminam na escola. E é aí que a escola tem que ter esse olhar. Bom, e no estúdio para falar sobre o bullying, aproveitando a data em que se comemora o Dia da Compreensão, nós recebemos a professora da Unesp, Luciene Tonheta, que é doutora em Psicologia Escolar pela Universidade de São Paulo. Luciene, muito obrigada pela sua presença. Hoje se fala muito mais, não sobre o bullying, mas na prática isso traz consequências muito sérias no desenvolvimento desses alunos, certo? Traz consequências e para todos os personagens envolvidos, porque muitas vezes nós imaginamos que os problemas sejam apenas para as vítimas. A curto prazo parece ser algo que de fato prejudica bastante a vítima, até porque, claro, o que ela menos queria, o que ela mais queria era ter um dia normal, como quaisquer outras crianças, ou adolescentes, ou jovens, ou adultos, mas a grande consequência do bullying está no grupo e na formação da constituição deste grupo a curto prazo. Porque o espírito que estes meninos e meninas querem ter, ou seja, aquilo que eles almejam ser, aquilo que eles desejam ter para eles. Eu desejo ter o carro do ano, eu desejo ser o menino que manda nas festas, eu desejo ser a menina que exclui as outras, ou eu desejo ser aquele que tolera, aquele que respeita, aquele que recebe todos os colegas que são diferentes. A longo prazo, este problema se triplica porque eu não tenho mais um problema apenas para a vítima, mas eu tenho um problema para um autor de bullying que passa a não ter mais amigos porque ninguém consegue estar com alguém que só quer mandar ou só quer submeter o outro. Para falar que esse autor do bullying, ele deseja as coisas erradas, então? Existe uma natureza humana, ou seja, uma natureza normal em todos os seres humanos, que é ser aos olhos de alguém. Até para que eu tenha a minha identidade, eu preciso de você para que você me dê o reflexo do que eu sou. O autor de bullying precisa se reconhecer como forte. Junto a essa característica, existe uma hierarquia de valores invertida. Então, generosidade, tolerância, humildade não são valores mais requisitados. Perde o valor nessa pirâmide. E ainda existe muita confusão do que é uma simples brincadeira e daquilo que é bullying, uma ofensa. Existe, ainda que a gente tenha desde 2000, mais ou menos, essa temática sendo discutida nas escolas e nas pesquisas, a gente tem dois grandes problemas. O problema das pesquisas que param nos diagnósticos e não avançam para as questões de intervenção, em como é que são de fato as intervenções devem ser a partir das características desse problema. E o problema das escolas, da identificação do problema, ou seja, de desvencilhar a ideia de que é uma brincadeira, de que vai passar porque é da própria infância, todo mundo já fez isso. Existe ainda um grande problema no Brasil com relação a este tema. E no caso dos adolescentes, que são geralmente mais fechados, muitas vezes introvertidos, como perceber esses sinais? Os pais em casa, como notar que alguma coisa está acontecendo se eles
não verbalizam isso. E não vão verbalizar mesmo. As pesquisas dizem que os jovens ou crianças, ou quaisquer que sejam as pessoas intimidadas, elas não vão contar isso para uma autoridade. Até porque está em questão a própria identidade dela, a vergonha que ela tem de estar sendo intimidada. Ela vai contar para outras pessoas. Quem são essas pessoas? E aí é que está a grande sacada das escolas e das pesquisas que chegaram a esse tipo de intervenção. Ela conta para os pares, ela conta para os amigos. E, na verdade, quando não conta, quem são aqueles que veem Facebook todo dia, que seguem no Instagram, que conseguem reconhecer os sentimentos dela no recreio? São os próprios pares. Esta é uma das possibilidades que a gente tem mais avançadas de pensar na intervenção e na prevenção ao bullying, que eu implique os pares nessa necessidade de ajudar, de olhar para o outro, de contribuir para que ele possa ser assertivo, para que ele possa resolver seus problemas. Muitas vezes um colega tem essa percepção muito mais clara do que o pai em casa, né? Sim, e isso já tem sido bastante recorrente em estudos fora do Brasil e mesmo no Brasil, da necessidade de que alunos sejam formados para acolher, para também serem instrumentalizados, porque um dado interessante é que a gente tem poucos envolvidos que são autores e poucos que são vítimas, mas eu tenho muitos espectadores. Estes meninos espectadores, quando perguntados se eles sabem que o que o autor de bullying tem feito é algo de desrespeito, eles dizem sim. Só que qual é o problema? Por que eles não agem? Ou porque eu tenho medo de ser a próxima vítima, ou é porque eu não sei o que fazer. E este medo de ser a próxima vítima está ligado ao fato de que eu não sei se nessa escola o que é valor. Porque muitas vezes a gente não gasta tempo dizendo para o menino, se você brigou aqui, vamos lá, vamos resolver esse problema aqui. Normalmente, infelizmente, a gente ainda como profissional diz para os meninos, quer brigar, vai brigar lá fora, não é? E qual é a sua recomendação enquanto psicóloga, enquanto educadora, para tentativa de solução, né, desse problema de todos os envolvidos? Acho que são duas grandes frentes que a gente tem que pensar. A primeira delas é a formação de professores. Eu preciso de profissionais que saibam o que fazer, porque não é fácil reconhecer um problema de bullying. Nós não reconhecemos, não é porque nós não queremos. Além das crenças sociais que a gente tem, que residem sobre essa escola, sobre essas questões de serem brincadeiras, existe também uma falta de oportunidade de formação sobre essa temática. E a segunda ideia é pensar no protagonismo infanto-juvenil, ou seja, meninos e meninas podem ajudar e fazer com que a escola seja um espaço de mais convivência. Precisam ser ouvidos, né? Precisa dar voz a essas crianças e adolescentes. Eles trazem muita coisa para nós. Muita coisa. Luciane, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima. Fica aqui o convite. Obrigada. E daqui a pouco aqui no JC1, um tribunal britânico começa hoje a julgar recursos sobre a ilegalidade da suspensão do parlamento para a saída da União Europeia. A gente volta já já. A gente volta com as notícias internacionais. Em mais um capítulo da novela do Brexit, um tribunal britânico começa hoje 3 audiências para decidir a legalidade da suspensão do parlamento. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi recebido com vaias e sob protestos por cidadãos britânicos contra o Brexit na visita que fez a Luxemburgo. Manifestantes gritavam: "Fale a verdade, pare com o golpe". Ele cancelou uma coletiva de imprensa que faria com o chanceler Xavier Bettel na sede do governo de Luxemburgo. E mais tarde falou que o Reino Unido pode conseguir um bom acordo com a União Europeia. Johnson comparou a Inglaterra ao personagem dos quadrinhos, o poderoso Hulk, que se fortalece quando fica enraivecido, mas sempre escapa. E segundo Johnson, esse é o caso da Grã-Bretanha.
Um homem fantasiado com o personagem participou de um protesto em frente à Suprema Corte Inglesa, a mais alta instância judicial do país, onde começam a ser julgados hoje 2 recursos de ações que pedem a ilegalidade da suspensão do parlamento. O veredito pode ter um impacto direto no Brexit, no futuro de Boris Johnson e do governo. Se os magistrados considerarem a suspensão como um plano do governo para forçar uma saída sem acordo, o líder do executivo pode não ter outra alternativa senão pedir demissão. E a equipe de jornalismo da TV Cultura exibe durante toda essa semana a série Os Olhos que Condenam no Brasil, que mostra pessoas presas injustamente aqui no país. A reportagem é inspirada na série da Netflix, Olhos que Condenam, a história real de 6 jovens americanos acusados por um crime que não cometeram. Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One lady. Chamados de selvagens pela imprensa, o caso 5 do Central Park estampou as principais capas dos jornais norte-americanos em 1989. Em uma das histórias mais emblemáticas dos Estados Unidos, 5 jovens negros latinos do Harlem foram torturados e forçados a assumir o estupro de uma mulher branca que corria no Central Park, em Nova York. A minissérie Olhos que Condenam coloca luz a essa história que teve erros graves na investigação. Inspirado na série americana, o Jornal da Cultura investigou prisões irregulares no Brasil. Vlad Edson, Marcelo, Rodrigo e Valmir são personagens dessa injustiça. Do trabalho em uma ONG no extremo sul de São Paulo que tira crianças das ruas à prisão. Marcelo ficou 6 meses preso por tráfico de drogas. No Rio de Janeiro, o Rodrigo, que nunca teve passagem, é acusado de praticar mais de 10 crimes. Eu jamais vou botar a vida de alguém em risco, jamais vou cometer um crime na minha vida. Uma camiseta rosa fez Vlad Edson ficar 5 meses atrás das grades. Fiquei com muito medo, então foi difícil para mim voltar ao normal. E exclusivo, o caso do Bar Bodega, 23 anos depois. Como estão os homens que foram torturados para assumir o assalto no bar em Moema, bairro de classe média alta na capital paulista, que deixou 2 pessoas mortas. E eu, com 18 anos na época, foi muito, sabe, toda noite apanhando. O delegado olhando, falando pra você assim, ó, você vai pegar cadeia pra você, seu filho, seu neto. Sua vida acabou. Dirigida por Ava DuVernay, Olhos que Condenam foi vista por mais de 23 milhões de usuários ao redor do mundo, a maior audiência da Netflix, e rendeu 16 indicações ao Emmy 2019. A história ganhou mais fôlego depois da entrevista da apresentadora Oprah com os homens que inspiraram o filme. O caso recebeu assistência da Innocence Project, uma ONG que corrige erros da justiça e que já provou a inocência de mais de 2.800 pessoas condenadas desde 1992. Por aqui, há 3 anos, foi criado o Innocence Project Brasil, a primeira organização que defende inocentes. Consegui detectar casos de inocentes condenados e reverter essas condenações. Eu fiquei com trauma, então eu fiquei com muito medo, então foi difícil para mim voltar ao normal. Eu tenho medo de falar para a pessoa, olha, sua bolsa está aberta. Eu sentia prazer nisso, eu vi uma pessoa assim com uma bolsa aberta e falava, olha, sua bolsa está aberta, agora eu tenho medo de ser julgado por uma coisa que eu não fiz. Eu quero que o meu nome seja limpo, totalmente. Que isso que eu achei isso uma coisa muito errada. Porque se foi a polícia que errou, por que a gente tem que pagar por isso? E até agora a ficha não caiu. Não caiu. Tem hora que eu não acredito que eu estou na rua. Apesar da ausência de dados oficiais sobre as prisões provocadas por erros dos agentes públicos, a equipe de jornalismo da TV Cultura, num trabalho de investigação, leva até você histórias de vítimas do sistema penal brasileiro. Meu filho pagou por algo que não fez. E a justiça que errou com a gente não paga? Não tem justiça para a justiça? Eu não entendo, não. Conformada eu não sou, não. Não.
Amanhã tem mais. E depois do intervalo aqui no JC1, estudante autodidata de 16 anos organiza um simpósio de neurociências na USP para alunos e professores do ensino médio. A gente volta já já. Um estudante do ensino médio é o organizador de um simpósio sobre neurociência realizado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Autodidata e com muita iniciativa, ele já participa de pesquisas na universidade. Essa é a primeira vez que Arthur dá uma entrevista para a televisão. Alguns ficariam nervosos. Ele está mega feliz. Não porque vai aparecer, porque vai aprender algo novo. Aprender, para mim, é uma das coisas mais interessantes e mais belas que a vida nos proporciona, né? Essa sede de aprender e compartilhar o que aprende já nasceu com ele, segundo a mãe. A gente deu o boneco para ele abriu o boneco todinho. Colocou tinta guache dentro do boneco, falando que era sangue, pegou uma seringa e uma agulha e aspirou. Com 14 anos, Arthur começou a primeira pré-iniciação em neurociência. A gente atendia os pacientes, os alunos da graduação de fisioterapia atendiam os pacientes e ele acompanhava. Como ele estava no ensino médio, ele não poderia atender ainda. Autodidata científico, ele estuda pela internet e nos livros que consegue procurando doações. Hoje, com 16 anos, Arthur também já faz palestras para falar sobre as maravilhas do cérebro humano para estudantes de escolas públicas como ele. Se a gente incentiva a ciência na comunidade escolar, chega que no futuro nós teremos bons cientistas ou bons profissionais que defendem a ciência. Essa vontade de despertar em outros jovens a mesma paixão pela ciência acabou trazendo o estudante lá de Cotia, na Grande São Paulo, para o campus da mais importante universidade do Brasil. Esse simpósio que está começando agora e que é voltado para professores e alunos de escolas públicas, foi ideia do Arthur. Eles querendo, eles podem fazer e a universidade está aqui justamente para favorecer esse tipo de iniciativa e abraçar também essa causa. Feliz por eu estar desenvolvendo o meu papel na sociedade enquanto estudante, né, enquanto desenvolvedor de algumas pesquisas e etc. Demais! Depois de conhecer a história do Arthur e todas as suas realizações, que são inspiradoras, a gente vai agora para o Museu de Anatomia Humana da USP. E o Cadu Cortez está lá para contar um pouco mais sobre a relação do Arthur com o museu. Boa tarde, Cadu. Pois é, boa tarde para você, Joyce. A gente está aqui no Museu de Anatomia Professor Alfonso Bovero, que é para dar essa fotografia sobre esse tema, né? E o Arthur, que organizou esse simpósio, acontece aqui no ICB, que fica no Instituto de Ciência Biomédica da USP, no ICB3. Eu estou do lado aqui da Mônica para a gente entender um pouquinho mais como é que foi, né, esse contato e trazer para o mundo acadêmico um pouco do que a sociedade civil, esse distanciamento que muita gente imagina, né, Mônica? Muito boa tarde. Boa tarde a todo mundo. A Comissão de Cultura e Extensão aqui do ICB, ela procura sempre acolher, fazer atividades interativas com a comunidade, com professores da rede pública, cursos de capacitação, com jovens para capacitá-los em termos de visita monitorada, para conhecer a profissão que eles vão seguir. E o Arthur chegou aqui com uma ideia pequena de como fazer e abraçamos essa ideia de como montar um evento, como fazer, como trazer as palestrantes, como organizar tudo isso e trazer os seus colegas, seus iguais, outros estudantes da escola onde ele estuda, trazer professores da rede pública para falar sobre neurociência, para falar sobre ciência e divulgação científica. É um assunto tão interessante, né, que muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito, né? Não vou falar sobre ciência e tal. Eu estou do lado aqui da Lívia Borges Mendes, que é estudante também. Quando você tem 16 anos? Isso, tenho 16 anos. E aí, conta um pouquinho dessa experiência. Assistiu a primeira parte aí do simpósio de manhã organizado pela... É maravilhoso. Eu também quero seguir a parte de medicina, então eu estou sempre procurando assistir algumas coisas para estar se atualizando na profissão também. Meu sonho é vir aqui e fazer a minha faculdade aqui. Entendi. Vamos lutar para estar aqui, né? Porque aqui é bem concorrido, mas a gente vai
correr atrás, vai trabalhar para isso. É isso aí, estudando bastante. Boa sorte. Obrigada. É isso aí. Valeu. Obrigado, Lívia. Obrigado, Mônica, também. Lembrando que o museu aqui também, né, a título de curiosidade, ele fica aberto no período da tarde, dá para ter visitação, consegue acompanhar aí direitinho pelo site. A programação foi reaberto depois de ser reestruturado. É muito legal, muito bacana, realmente vale a pena. A gente volta aos estúdios com você, Joyce. Obrigada, Cadu. Boa tarde. Precisamos e muito de novos estudantes e cientistas, né? Bom, hoje, no Espaço das Artes, a gente fala sobre a cultura inclusiva. Foi lançado, hoje em São Paulo, um festival para promover o trabalho de artistas com deficiência e chamar a atenção para a importância da acessibilidade em teatros e espaços culturais. Na entrada da exposição, uma maquete tátil. A Catarina é deficiente visual e, através dela, entende o que vai visitar. Dá uma segurança maior, porque como eu entrei e já senti a exposição, eu sabia onde eu estava passando. E com o monitor ficou mais confortável. Essa exposição mostra os 60 anos da obra de Maurício de Souza. Deficiente visual desde que nasceu, ela só ouvia as histórias da Turma da Mônica. A experiência hoje foi diferente. Com uma guia ao lado, pôde tocar e conhecer os personagens que ficavam só na imaginação. É que eu pude ter uma noção de como que é os personagens, não só na imaginação, agora tocando e podendo saber como eles são. A exposição faz parte do festival Sem Barreiras, que quer incentivar a inclusão através da arte e da cultura. São mais de 100 atrações espalhadas por São Paulo, sempre valorizando artistas com deficiência e acessibilidade. Mostrando que eles não devem nada a artistas sem deficiência e mostrar que eles podem ser escalados para a programação convencional sem menor problema. Quase um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Para atender a esse público, a TV Cultura estreou uma faixa infantil diária para crianças com deficiência auditiva, visual e intelectual. De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, 5 programas nacionais queridos dos pequenos, como Boris e Rufus e Tordesilhas, já contam com a janela de Libras e audiodescrição. Quem que vai nos salvar agora? Muito bom. O JC não termina aqui. Eu te espero amanhã, à 1h da tarde. Até lá.